Lei anti-imigrante no estado da Flórida. E agora, como isso vai funcionar? Vai afetar você? Hoje nós vamos conversar sério sobre isso, portanto, pega aí seu café, seu chá e bora lá. Eu vou te mostrar um resuminho para a gente discutir sobre isso. Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Orlando e hoje nós vamos falar sobre um assunto sério, embora não temos que ter pânico, né? Eu acho que a gente tem que ir com calma, porque é uma lei aprovada já aqui no estado da Flórida, que vai começar a vigorar dia 1º de julho. Portanto, ainda pode ocorrer algumas modificações. Alguns itens dessa lei já existiam. O governador Ron DeSantis é do partido, se vocês sabem que aqui nos Estados Unidos existem dois partidos, o republicano e o partido democrata. São praticamente esses dois partidos que é o que disputa as eleições aqui. E o governador Ron DeSantis, ele é dos republicanos, é do partido do Trump. Só que existem duas possibilidades, ou o Trump sair como candidato a presidente mais uma vez, ou se der alguma coisa ruim, o que está acontecendo? Os republicanos já estão paralelamente preparando o Ron DeSantis para ficar no lugar do Trump para concorrer às eleições, sendo representante dos republicanos. O Ron DeSantis, na minha opinião, quando ele assinou, colocou essa lei para vigorar, que já foi para o Senado, já foi para o Supremo daqui, já teve algumas modificações, graças a Deus estava bem pior, né? Então ela deu uma pequena melhorada para que isso seja uma lei midiática, vamos dizer assim. Isso na minha opinião, tá, gente? Isso é a minha opinião, a minha percepção dos fatos. Porque ele precisa ser conhecido nacionalmente, para que isso seja bem visto, né? Quem vota aqui? Quem vota nos Estados Unidos? São a maioria americanos, né? São os que têm interesse, vamos dizer assim, que os Estados Unidos não tenha tanto imigrantes ilegais. Mas não é que os americanos são contra os imigrantes. Não, eles são contra os imigrantes ilegais, indocumentados, que, de repente, possam prejudicar os Estados Unidos com crimes. Os republicanos, eles defendem muito a parte de repente, você restringir a entrada de imigrantes, principalmente os ilegais, aqui nos Estados Unidos. Então, eu fiz um pequeno resumo para vocês, né? Eu até vou pôr meu óculos, porque eu escrevi aqui. A primeira coisa que eu quero dizer, aqui dentro do estado da Flórida, o que vai acontecer? O estado da Flórida não vai mais reconhecer carteira de motorista de outros estados. Então, por exemplo, se eles pararem um carro e o carro estiver lá com a chapa, claro, né? Não dá match, né? Então, antigamente, até o policial, ele via que o carro estava lá com placa da Flórida, estava no nome da pessoa, só que a pessoa tá com uma driver license lá de outro estado, tipo parece que Boston também tira, Nova York, eu já vi muita gente que vai para Nova York tirar a carteira de motorista, Las Vegas. Então, agora, com essa nova lei, ele vai ter que ser obrigado a reportar isso, se isso não combinar, né, gente? Tipo assim, a pessoa, tudo bem, ela veio para cá, a chapa dela do carro é de Nova York, o carro dela é de Nova York, a carteira dela é de Nova York. Beleza, né? Porque aqui tem muitos turistas. Mas o turista, ele vai vir lá com a chapa do carro batendo com a driver license dele. Entendeu como é que funciona? Agora não, nessa nova lei, o policial pode reportar ou seja, não vai ser aceito. Ele pode falar pro ICE, que é a polícia de imigrantes, né? De ilegais, pode reportar isso. Certo? Então, esse é uma coisa que preocupa bastante os imigrantes. Número 2, o que eu achei que já era uma coisa que existia, porém tornou um crime mais grave,
é o uso do documento falso. Aqui nos Estados Unidos, aqui regras são regras, não é que nem no Brasil que tipo, passa o pano aqui, não. Quando eu já tinha agência de turismo, né, e eu eu mandava muitas pessoas para cá, né, para fazer intercâmbio, no treinamento que eu tive já há muitos anos atrás, o que o pessoal falava? Cuidado, aqui, tipo, você roubou um batom, né? Passou lá na Victoria's Secret e falou, nossa, adorei esse batonzinho. $3, pega e coloca o batom, né? O treinamento até que eu dava pros meus passageiros, né? Pros estudantes que vinham pra cá. Se pegarem, é macacão e banho de mangueira. Macacão laranja e banho de mangueira. Tanto, por exemplo, se é menor de idade, vai para um centro de detenção juvenil. E se é maior de idade, vai para o centro de correção. Número 3. Se o imigrante for detido, o imigrante ilegal for detido, em um centro de correção ou no centro de detenção juvenil, ele vai ter que ceder amostra de DNA. E essa amostra vai ser compartilhada com as polícias federais de imigração, certo? Então, antigamente não acontecia isso, mas agora é considerado delito grave e é feito esse tipo de coisa. Número 4, que eu achei que também bem importante. Por quê? Na primeira versão da lei, foi interpretado da seguinte forma. Por exemplo, se você pegava seu carro e dava uma carona para alguém que não tinha documento, né? Era uma pessoa ilegal. E você poderia ser preso, porque você estava transportando um imigrante, né? Só que daí houve uma outra interpretação. Então, a interpretação da lei é que intencionalmente ou conscientemente está levando um imigrante dentro do estado da Flórida, dentro do seu veículo, entendeu? Então, aí é considerado crime de segundo grau por transportar. Por quê? O que pode se avaliar? Que o que eles querem fazer? Eles querem pegar os coiotes, aqueles que levam grande quantidade de imigrantes ilegais. Só que ao mesmo tempo que que eles estão querendo pegar no pé, né? Pegar os imigrantes através disso, ou isso ser uma contravenção ou não. Ao mesmo tempo que eles querem fazer ser crime, por exemplo, isso também está criando uma certa polêmica aqui, porque tem igrejas que às vezes pegam os imigrantes e levam dentro de transportes assim, até para poder os imigrantes verificar os direitos deles. Isso ainda está sendo bem polêmico, assim como o de Santos quer que seja, né? Número 5. Empresas e empregadores. Já existia também essa lei. Existe um sistema aqui, que o sistema, até vou colocar aqui, chama E-Verify. Esse sistema você coloca na sua empresa. Quando você tem uma empresa pequenininha, tudo bem, não tem problema. Mas se a sua empresa tiver mais de 25 funcionários, você é obrigada a instalar esse E-Verify, que vai verificar se o seu empregado, se a pessoa que você está empregando na sua empresa, ela tá legalmente, tem todos os papéis e tudo mais. Então, você não pode ter pessoas que não têm documento na sua empresa. Isso é uma empresa de 25 pessoas ou mais. A primeira vez que eles pegam, de repente, uma pessoa que está trabalhando na sua empresa, que não tem papel, né, como eles falam aqui, tudo bem, né, você só leva uma multa, ok, eles perdoam. Só que na segunda vez, é apreendido toda a documentação da empresa, ou seja, a empresa fecha. Então, vai ser também difícil. Por exemplo, tem empresas aqui de construtoras, por exemplo. Onde que os imigrantes, eles trabalham? Empresa de jardinagem, construtora. Hotéis pegam muitas pessoas para fazer faxina nos quartos. Então, realmente, não sei como que vai fazer esse tipo de pessoa, porque claro que essas empresas têm muito mais do que 25 pessoas. Então, essa parte está bem preocupante. O setor também de agricultura, realmente, eu não sei, porque
Tem bastante imigrante trabalhando na lavoura, de plantação aqui. Então, essa parte vai ficar meio complicadinha aqui na Flórida, né? Hospitais. Eles falaram que, a princípio, os hospitais não iam poder atender imigrantes ilegais. Só que agora, eles falaram que isso não ocorre, que eles têm que atender sim, né? Qualquer tipo de pessoa que chegar, isso não vai ocorrer. Ou seja, chegou uma emergência no hospital, continua valendo a lei de que aqui qualquer pessoa é atendida. Só que a diferença é que no questionário, né? Porque quando você chega aqui no hospital, eles vêm com uma pranchetinha e aí eles vão, né? Você tá lá, às vezes na maca, lá eles vai fazendo uma ficha lá. E aí eles perguntam qual o seu seguro, né? De saúde, se você tem convênio, blá, 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 blá. Por quê? Porque agora eles têm que, nessa nova lei, você vai ter um item lá escrito se você tem ou não, se você tá ou não com status aqui. Porque nessa nova lei, o que vai acontecer? Trimestralmente, os hospitais vão ter que mandar relatórios, ainda mais assim com aqueles, por exemplo, hospitais que recebem dinheiro do governo, né? Eles têm que mandar trimestralmente um relatório dizendo se é ou não cidadão americano, residente permanente. Essa é a mudança que aconteceu nos hospitais. Aí também tinha essa lei, falei assim, não é possível que eles vão fazer isso, né? Mas eles estavam querendo colocar também nessa lei, que não foi aprovado, as crianças, os filhos de imigrantes ilegais não poderiam estudar nas escolas. Olha que absurdo. Aí ia ser o caos, né? Então, realmente isso não vingou, graças a Deus, né? Outra coisa que é uma coisa meio confusa, porém, praticamente fiquei meio assim, o que é isso, né, tal. Eu nem sabia, na verdade, que, por exemplo, aqui a pessoa vai estudar para ser advogado, um exemplo, que eles dão exemplo do advogado. Então, eles falaram que a partir do dia 28 de novembro, é isso? Não, 1º de novembro de 2028, né, daqui 5 anos, o advogado que se formar aqui e não tiver status, ele não vai poder fazer parte do bar, o bar que é como se fosse a OAB aqui da Flórida. Eu achei meio estranho, porque, por exemplo, eles falam também de enfermeiro, eles falam também de corretor. Então, essas pessoas faziam cursos aqui e trabalhavam na área. Pegavam o conhecimento delas e trabalhavam na área. Eu achava que nem poderia trabalhar se não fazia o curso aqui, porque quando a pessoa é estudante aqui, o estudante aqui, ele recebe, né, ele recebe o I-20, por exemplo, mas não, tem pessoas que vieram para cá e começaram a estudar e começaram a exercer a profissão. Isso não vai poder mais, certo? Por quê? Porque o pessoal tá falando que, por exemplo, os advogados estavam pegando o conhecimento deles e ajudando imigrantes ilegais. Então, é isso que eles querem acabar. O Congresso tá dando para o governador de Santos 12 milhões de dólares para ele remover imigrantes. Não é voltar para o país de origem, e sim tirar do estado da Flórida e mandar para outros estados, e de preferência de estados onde tem os democratas, que eles falam que os democratas que os democratas favorecem os imigrantes, certo? Bom, galera, resumidamente é isso, né? Eu acho que pelo menos eu falei as principais mudanças, e aí agora cada um vai poder, de repente, avaliar se para você é interessante continuar. Por exemplo, a gente tá vendo pessoas, né, que estão tão desesperados, que estão em outros estados e falam para nós assim, eu não vou nem ir para Flórida mais, não vou nem arriscar, né, que a pessoa de repente ficou aqui sem status e tudo mais, e aí tem a sua carteira de motorista lá no estado onde ele tá. E aí, para ele não é interessante, porque se ele vier para cá, vai que de repente acontece algum acidente, né? Às vezes é um acidente pequeno, mas já vem a polícia e a polícia pede a driver license dele. Eu acho que o que mais tá pegando é isso. As empresas também que acima de 25 funcionários, tá estranho isso, porque daí a empresa vai ficar preocupada,
né? Porque ela vai falar, ué, eu vou ter que agora pegar essas pessoas que eu empreguei, que não tem documento, como que eu vou fazer? E se eu for multada? Então, isso são as duas coisas mais preocupantes na minha visão. E também, né, claro que se você estiver transportando uma pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se você é Uber, se você é um corretor de imóveis, aí você vai chegar para o seu cliente e vai falar assim, fulaninho, mas antes de eu te levar a ver a casa, eu preciso saber quais são os seus documentos. Você tá aqui legalmente, né? O que você tá... Entrar numa particularidade da pessoa. Então, galera, eu acho isso extremamente invasivo. Então, eu acredito, sinceramente, do fundo do meu coração, é o que eu sinto aqui. É que isso não vai se estender muito tempo, é uma coisa mesmo midiática, embora o clima aqui fica muito complicado, porque a gente já viu pessoas que estão extremamente desesperançosas, pessoas aqui que ficaram sem status, né? Realmente é bem preocupante, eu também ficaria se eu tivesse nessas condições. Mas eu acho que a pessoa tem que ter calma, esperar de repente aí se o DeSantis vai realmente se candidatar, respirar fundo, esperar um pouco, ver como as coisas vão funcionar, dá tempo ao tempo e espera porque quem sabe aí de repente até 1º de julho as coisas não mudem, não caia de repente algumas coisas, não modifiquem. Esse é o conselho, né, a dica que eu dou aqui do canal Orlando, e aí para quem já tem experiência de viver aqui por 7 anos. Então, outra coisa, no próximo vídeo eu vou falar sobre mais uma leizinha meia chatinha que o Ron DeSantis está querendo lacrar mesmo, nosso amigo. Também assinou que talvez prejudique ou talvez até estabilize os imóveis aqui no estado da Flórida. Mas, galera, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, comente, compartilhe esse vídeo para pessoas que estão preocupadas, né? E para ver se realmente dá uma acalmada aí, né? Espero ter dado uma resumida em tudo aí que estão falando por aí, porque é o assunto do momento aqui. Eu fico por aqui. Gente, não esquece, aperte o sininho das notificações no todas, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!